Desejo do meu coração é que o Espírito Santo ministre ao seu coração, sabendo que provavelmente ele já ministrou, né, através dos louvores, da adoração, mas que a palavra possa achar um bom lugar, amém? Nos nossos corações. E eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos, número 100. Salmo 100. Eu vou pregar aqui nessa noite sobre um assunto que não pregamos muito, né? Não falamos com tanta frequência, mas esporadicamente nós compartilhamos aqui. Talvez não seja um dos assuntos assim mais atrativos de se pregar e às vezes de se ouvir também, mas com certeza quando bem compreendido e aplicado a gente vai vivenciar o resultado na nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Salmo 100. Só quem achou diz amém. Fecha teus olhos, por favor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor se faça presente aqui no nosso meio, na realização daquela obra que só o Senhor tem o poder, só o Senhor foi qualificado para fazer. A obra de convencer, Deus. Que nossos corações eles se abram para receber a Tua palavra. E que haja em nós, ó Deus, que haja no nosso íntimo um desejo, uma vontade de corresponder àquilo que o Senhor irá falar conosco. Desperta-nos, ó Deus, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas a Tua palavra e assim ver, Pai querido, o resultado dela, Pai. Fala conosco, toca no nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, a corresponder, Pai querido, àquilo que o Senhor irá ministrar ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Olha para mim, por favor. Eu vou usar o Salmo 100 e um outro texto para a gente iniciar aqui uma conversa, mas como introdução. Salmo 100 talvez seja um dos salmos mais lidos, depois de 91, 23, 51, 40. Mas ele encaixa num salmos assim muito conhecido, daqueles textos que a gente considera chavão da Bíblia. E o Salmo 100, ele é uma instrução sobre como nós devemos nos apresentar ao Senhor, chegar diante do Senhor. E eu considero que isso aqui é um princípio, né? Tudo começa como fazemos, não somente o que fazemos. Amém? Preste atenção. Já aconteceu alguma vez de você pedir um favor a alguém e aquela pessoa fez com tanta boa vontade, mas tanta boa vontade, que a sua vontade, antes dela concluir o feito, era falar assim: não, pode deixar. Ou ainda que você não falou, pode deixar, né? Lá no seu íntimo passou aquele pensamento, antes não tivesse pedido. Alguém já passou por isso? Hein? Agora tem pessoas que, sem que a gente peça, são tão espontâneos, né, em nos ajudar, em nos servir, que é prazeroso. E torna-nos assim, pessoas endividadas a elas, por causa do seu comportamento, da forma com que ela fez, da forma com que ela agiu. E aí a gente precisa compreender que, assim como nós, né, gostamos de ver essa reciprocidade, a totalidade do coração nas pessoas, naquilo que ela está fazendo, eu compreendo que Deus não é diferente. Então observe o Salmo 100, diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras,
Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Celebrar, servir, amém? É o que eu considero que todos nós viemos aqui para fazer essa noite. Celebrar o Senhor é um culto, é uma adoração, né? E diz aqui que é para a gente apresentar com cântico. Servir é fazer alguma coisa, e diz aqui que é para a gente fazer com alegria. Então não é somente o que faz, mas como se faz também faz toda a diferença. Eu estou servindo a Deus, eu estou aqui nesse culto, eu não vejo a hora dele acabar, essa hora que não passa. Como será que Deus está olhando para esse culto que nós estamos prestando aqui embaixo? Né? Isso aqui é para efeito de entendimento, de compreensão. Porque às vezes a gente vai para o culto pensando que o culto é para nós. Quando me agrada, quando o louvor me toca, eu espontaneamente me levo. Mas se não for para mim, não tocar em mim, não fizer em mim, a gente não pode esquecer de que o culto é para Deus. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para Deus, para celebrar o Senhor, para servir o Senhor. E essa celebração, ela tem que ser com cântico, tem que ser com alegria. Esse servir é com alegria. Então, por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas provas, as nossas lutas, que todos nós temos, todos, sem exceção, tá? Não tem ninguém aqui nessa noite que pode dizer assim: eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nada que me faça sofrer. Não, a gente tem, todo mundo tem, todos nós enfrentamos, mas quando a gente vem para o culto, eu compreendo que é necessário que às vezes a gente coloque sua parte, ou então que a gente faça da nossa dor, da nossa luta, um culto melhor ainda, e pegue tudo isso que nos faz sofrer, entregue para Deus e com muita alegria em forma de sacrifício. A adoração, irmãos, o culto, o servir, o fazer para o Senhor, tem que ser com júbilo, com alegria. Porque senão a gente pode estar fazendo para Deus igual aquela pessoa que a gente pediu um favor e ele fez com tanta má vontade que antes da conclusão a gente já se arrependeu de ter pedido. Quem veio aqui para adorar o Senhor, levanta a mão e diz amém. Então, de que forma eu adorei até agora? Como está sendo o meu culto? A gente já parou para pensar a respeito disso? Né? Porque a gente quer muito de Deus. Quem quer receber do Senhor, dá uma glória a Deus, por favor. E de igual modo, Deus está querendo receber o nosso culto, receber a nossa adoração, a nossa entrega. Irmãos, Deus não deve nada para nós. Amém? Deus não deve, a gente não está aqui como cobrador na casa do Senhor, a gente está aqui como adorador. Quem está entendendo diz amém. Mas às vezes a gente vem para a casa de Deus como cobrador, né? Me dá a minha bênção, me dá a minha vitória, porque se ela não chegar, não sairá um sorriso do meu lábio, não sairá uma glorificação, não sairá uma palavra de satisfação, nem um júbilo. E o verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Na tradução da BKJ não está sabei que o Senhor é Deus, mas é uma palavra que é um pouco diferente de saber, porque saber, a gente sabe de muitas coisas, amém? Na BKJ diz assim: reconhecei que o Senhor é Deus. E você há de convir comigo que saber e reconhecer, apesar de ser palavras parecidas, dá um sentido diferente. Reconheça que o Senhor é Deus. Reconheça que o Senhor é Deus. Reconhecer isso no nosso íntimo. Amém? Foi Ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Se reconhecemos isso, dele somos dele, somos do seu pastoreio. E como bom pastor, ele cuida bem das suas ovelhas. Então, de que forma temos adorado? De que forma temos prestado culto? De que forma temos feito tudo aquilo que temos feito? Porque eu vou pregar aqui sobre um assunto, ainda não é a pregação, é a introdução, sobre um assunto que, né, vai mexer com o entendimento de algumas pessoas, com a compreensão de alguns. Alguns fazem, outros não fazem.
Mas antes de tudo eu quero que você pense numa coisa que não é só fazer, mas como se faz também, fará toda a diferença no resultado final. Porque às vezes a gente faz algumas coisas para Deus com aquele sentido de se livrar, né? Deixa eu fazer logo para acabar logo com esse compromisso. Tomara que esse culto acabe logo, porque aí já acabou o meu compromisso, né? Mas não deve ser assim. Quando se trata de fazer para Deus, irmãos, deve ser com muita diligência, com muita sabedoria, sabe? Deve ser com uma entrega. A gente está fazendo pro Senhor e pro Senhor, irmãos, o melhor, amém? Sempre o melhor. Então pense nisso, porque às vezes a gente tem se esforçado e tem feito, né, tudo certinho, mas o jeito com que a gente está fazendo é que tem tornado o resultado diferente, sabe? A forma da nossa entrega, a forma do nosso culto, a forma com que a gente tem correspondido aos desígnios de Deus, à vontade de Deus, isso faz diferença, dá um resultado final. Considera isso no seu coração, amém? O culto, né, deve ser assim, bastante alegre, ainda que estejamos com problema, porque só de estar na casa do Senhor já é um privilégio, só de poder estar na casa do Senhor já é uma satisfação. Então guarda isso no seu coração. Tudo que você for fazer para o Senhor, faça com alegria, amém? Porque é privilégio, faça com alegria. Vou servir a Deus, que seja com alegria, não seja simplesmente por servir, por cumprir uma obrigação. Então guarda isso aí no seu coração. Um outro ponto que eu quero abordar aqui como base, como princípio, é a gente aplicar aquilo que Deus fala. Lá no Evangelho de João, no capítulo 9, relata uma história muito interessante. Não precisa abrir lá não, tá? Pode ouvir, anota as referências, depois você tira limpo, porque eu vou falar tudo que está na Bíblia. Jesus chega num determinado lugar com seus discípulos e ali havia um cego de nascença. A pergunta dos discípulos a Jesus foi essa: quem pecou? Foi ele ou foram seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? Jesus falou: nem ele nem seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus, amém? Essa pergunta dos discípulos é porque entendia naquela época que as mazelas, as enfermidades, os defeitos físicos, as dificuldades que as pessoas enfrentavam, tudo era atribuído ao pecado. Olha, pecou, o pai dele pecou, ele não tinha como ter pecado, porque como queria pecar no ventre, nasceu cego de nascença, né? Foi uma pergunta até meio absurda dos discípulos, mas podia se entender dessa forma: os pais deles cometeram algum pecado, e aí a maldição veio no filho, por isso ele está dessa forma. E aí Jesus dá uma quebrada nisso. E eu quero chamar a atenção que tem muita gente carregando males sobre sua vida, atribuindo a consequência de um pecado, de um erro, a um passo que você poderia abrir o seu coração, o seu entendimento, e dizer assim: esse mal que está na minha vida será para a manifestação da glória de Deus, amém? Esse papo de que nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, é só se você quiser. Porque se você quiser ser diferente, Deus está disposto a mudar isso aí. Basta a gente ter a compreensão. Aí Jesus aproxima daquele cego, cuspiu no chão, fez um lodo, esfregou nos olhos dele, né? Sempre que eu falo desse assunto eu digo que ainda bem que ele era cego, né? Que se não fosse cego não deixaria Jesus fazer isso. Deixaria? Você deixaria alguém cuspir no chão, fazer um barro, esfregar em você? Sai para lá, é nojento o negócio. Mas ele era cego, ele não viu, ele não tinha como falar não, né? E aí o Senhor dá a seguinte ordem: vai e lava no tanque de Siloé. A palavra de Deus diz que ele foi e lavou, e voltou. Como que ele voltou? Vendo, amém? Irmãos, tinha poder na água de Siloé? Não, era só água. Era um reservatório de água que as pessoas apanhavam água para cozinhar, para lavar, para tomar banho, né? Para o consumo doméstico. Mas tinha uma coisa muito interessante que era colocada em encaixe ali, era a obediência dele à palavra do Senhor. Para Bartimeu, Jesus chega e volta a ver, e ele voltou a ver com uma palavra.
No caso desse homem, foi dito a ele: vá até o tanque de Siloé e lave naquelas águas. Ele foi e lavou. E aí fica um questionamento: se ele não tivesse ido e lavado, teria voltado a enxergar? Eu creio que não. Porque a palavra de Deus diz que ele só voltou a enxergar depois que ele lavou. Até então não tinha acontecido milagre. O que isso aponta? Para a obediência. Obediência é aquilo que o Senhor fala. Então, amados, não basta a gente saber o que o Senhor quer de nós. Amém? Porque Deus vem falando no nosso meio, Deus vem apontando, Deus vem dando direção, através de pregações, através do seu momento com Deus, através da sua busca. Eu tenho certeza que em muitos momentos lá na sua casa, você lendo a palavra, Deus te dá a direção. Num momento de adoração, às vezes Deus fala através de um louvor, você liga o rádio lá, está tocando um hino e o Espírito Santo vem e te toca, e ali Deus deixa algumas mensagens, alguns desígnios para a sua vida. E aí a gente sente a palavra, sente o mover da palavra e de repente não experimenta o resultado. E aí a gente é tentado a pensar: eu acho que não foi Deus que falou. Mas aí fica a pergunta: eu fiz o que Ele falou que eu era para fazer? Porque enquanto o rapaz não lavou os olhos lá no tanque de Siloé, ele não voltou enxergando. Então não basta saber o que se tem que fazer, é necessário que se faça aquilo que Ele disse que é para nós fazermos. Quem está entendendo diz amém. Então Deus dá a direção. Há princípios, irmãos. Amém? Há princípios a serem seguidos. Então, se Deus falar alguma coisa com você aqui nessa noite, se já tem falado, aplica na sua vida. Como eu acredito que muitas pessoas carregam o peso, que eu já disse aqui. Isso é da minha infância, desde quando eu nasci. É da minha personalidade. Meu caráter foi forjado dessa forma. Então eu tenho que conviver com essa enfermidade aqui o resto da vida. E a gente esquece que Jesus falou que te é necessário nascer de novo. Então você pode até ter nascido assim, mas se você quiser nascer de novo, é possível também. Você crê nisso? Eu creio nisso. É possível. Aí eu tenho que ir para Cristo e falar: Senhor, e a tua palavra? Faça cumprir na minha vida. E comece a cumprir aquilo que a palavra está dizendo para você fazer. Então preste atenção: servir ao Senhor tem que ser com alegria. E saber o que o Senhor quer de nós e não fazer, vai mudar alguma coisa? Não. Então eu tenho que servir com alegria. E quando Deus me der uma direção, o que eu devo fazer? Fazer. Amém? Aquilo que Ele disse que é para eu fazer. Então agora vamos para o assunto principal. Estou falando tudo isso aqui para criar uma introdução. Amém? Porque Deus quer mudar histórias da nossa vida. Deus quer mover, Deus quer fazer grande obra, Deus quer dar entendimento. Amém? E se você entender o que Deus vai falar aqui nessa noite, você vai experimentar do resultado na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em Joel capítulo 1. Há muito tempo não prego sobre esse assunto aqui na igreja. Joel capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Olha para mim, não feche a Bíblia, por favor. Profeta Joel, se você for buscar os dados biográficos desse profeta, não tem muito. A não ser que entende-se que é um profeta que profetizou mais ou menos em o mesmo tempo de profeta Ageu, profeta Zacarias, profeta Malaquias. Eles são contemporâneos. Pós cativeiro babilônico, quando vivenciaram uma restauração do templo e o culto a Deus foi restaurado. Então ele é um profeta que profetizou em aproximadamente 500 anos antes de Cristo, 5º século antes de Cristo. E ele está narrando aqui sobre uma situação, e a pergunta é: quando aconteceu isso?
Foi no tempo dos vossos pais? Foi nos vossos dias? E eu compreendo quando ele fala a respeito disso, se foi no tempo do pai, no tempo dos filhos, nos vossos dias, etc. Quer dizer que é um assunto que é repetido, que acontece. Que aconteceu lá atrás, que estava acontecendo naquele tempo, que iria acontecer no futuro, que acontece hoje, que vai acontecer amanhã, que vai acontecer depois de amanhã. E aí ele diz assim: narrai isso aos vossos filhos, e façam os seus filhos e os filhos destes e a outra geração. Ou seja, é um assunto a ser compartilhado continuamente, não é para ficar detido ou retido nessa época, mas para se expor continuamente. Enquanto tiver um povo que adora a Deus, que reúne em nome de Deus, esse assunto, ele deve ser tratado. O que estava acontecendo? O povo estava vivendo um tempo de decadência espiritual, de afastamento de Deus. O povo de Deus estava se afastando de Deus. O povo de Deus estava distante de Deus. O povo de Deus começou a cometer alguns delitos. Irmãos, e toda ação gera uma reação. O afastar-se de Deus gera consequência. O povo separado para servir a Deus é para servir a Deus. Se Deus te separou para servir a Deus, pode colocar uma coisa no seu coração: você só vai ser feliz servindo a Deus. Amém? É impressionante isso. Não tente ter uma vida fora da presença de Deus, se Deus te separou para viver na presença dEle. Por mais que a gente enfrente lutas, provas, tribulações na presença de Deus, distante dEle será impossível. Coloque isso no seu coração. E Deus está tratando aqui com o povo dEle, com os escolhidos dEle, com os eleitos dEle. Deus começa a falar o que iria acontecer. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. O Senhor está falando aqui da investida de inimigo que viria para devorar tudo que esse povo tinha, tudo que era deles. Olha, o afastamento que vocês tiveram de mim, do culto, da adoração, isso aqui pós ter vivido um cativeiro, e o cativeiro foi por causa do afastar-se de Deus, e vocês ainda não aprenderam a lição, e na hora do culto reto, do culto verdadeiro, vocês se distanciam, dá para acontecer uma tragédia. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus maltrata, mas irmãos, é porque uma vez que nós somos de Deus, nós somos inimigo do inimigo. Amém? E se você, der brecha e se afastasse de Deus, o inimigo vai olhar para você e vai aproveitar a oportunidade. É de Deus, mas não está debaixo da cobertura de Deus, então essa é a minha oportunidade de fazê-lo sofrer. É meio que assim que acontece. Aí você vem para Deus, Deus te guarda, Deus te protege. Amém? É uma coisa tão interessante. Eu fiquei pensando sobre a obra desses gafanhotos, que está muito relacionado a demônios que influenciam a treva contra nós, que levanta os inimigos contra nós. O gafanhoto migrador, eu fiquei pensando, considerando aqui nessa época, é aquele que viria trazendo destruição à terra, tirando a fertilidade, impedindo que tivesse resultados positivos. O gafanhoto destruidor, aquele que vinha destruindo os animais do campo. O gafanhoto cortador vinha devorando as plantações. E o devorador, ele não agia lá, mas ele agia no celeiro, naquilo que já havia sido produzido e guardado. Amém? Irmãos, coisas que produzimos, que às vezes a gente pensa que já está protegido, já é meu, isso aqui eu não perco, pode se perder sim. Aquilo que se é produzido pode ser devorado, aquilo que de repente você colocou, num lugar muito guardado, muito protegido aos seus olhos, mas se estiver fora da proteção de Deus pode perecer. Quem está entendendo diz amém. E o afastar-se de Deus fez com que se levantasse esses tipos de inimigo. E no capítulo 2 de Joel, a partir do versículo 1, fala da destruição que os gafanhotos causariam e a forma variada com que viriam. Diz assim a partir do versículo 1: tocai trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem e está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva
por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual deste o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Olha, à frente vai fogo, devorador atrás, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden. Atrás dele, um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalo, e como de cavaleiros, assim correm. Não vou ler muito mais não, mas só para você entender. Esse exército vinha, irmãos, e diante dele a terra era como Éden. Depois que esse exército passava, ficava como o quê? Deserto. Isso aqui é num tempo pós-cativeiro babilônico, pós-império medo-persa cair, sabe? Sabe do que está falando isso aqui? Do império grego macedônico, amém? Que agora está se levantando como um forte império para trazer destruição. E eles vinham destruindo tudo. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Quem já ouviu falar? Tem filme a respeito dele. Esse exército vinha sendo liderado por esse homem e crescendo e conquistando tudo. Amém? E aí o Senhor vem falando dessa obra que eles vinham fazendo, vem trazendo destruição. E por onde esse exército passava, exatamente assim acontecia. Eles eram maus, eram destruidores, eles eram perversos, eles não tratavam com amizade o povo que queria conquistar. O Senhor aqui estava falando de algo existente, irmãos, mas lógico, usado pelo inimigo. Olha a obra que eles vêm fazendo, acorda, desperta, e eles virão até vocês. Sabe por que eles virão até vocês? Por causa do afastamento de Deus. Já ouviu falar de inimigos que se levantam? A gente recebe as notícias, hein? Gente, tem muita gente preocupada com a gripe, que agora o vírus da gripe vai vir para arrebentar, para matar todo mundo. Quando eu começo a ler no meu WhatsApp, eu já apago logo. Eu falo, não quero saber disso. Não quero preocupar com isso, sinceramente. A gripe suína está lá na Ásia, já tem gente morrendo aqui. Eu não quero me preocupar, porque ainda não chegou aqui. Não que eu sou relaxado, relapso e não vou me tratar, não vou me cuidar, mas tem gente que fica tão assustado com as más notícias que ele vive muito mais em função delas do que na coisa boa que está acontecendo. E as crises se levantam, é crise aí, a empresa quebrando, é firma falindo, e pessoas perdendo emprego e tal, e o Brasil não anda, o Brasil parou, e o exército do inimigo está se levantando aí para trazer destruição mesmo. Aí eu te pergunto, quem tem protegido a sua vida? Se for só você, na sua sabedoria, se for só você, irmãos, porque por mais cuidado que você tenha, se um vírus tiver de te alcançar, eu quero ver, por mais, pode lavar com álcool, detergente, com não sei o que, um vírus é microscópio, irmãos, hein? Se Deus não tiver no controle, amém? Agora quando Deus estiver no controle, até naquelas causas que a gente é um pouco relapso, que passou despercebido aos nossos olhos, Ele é poderoso para livrar. Então o império grego macedônico está vindo, destruindo, lambendo a terra, conquistando tudo, e eles iam conquistando, e conquistando, e conquistando mais, e Deus chega para esse povo, e chama eles ao arrependimento. A partir do verso 12 do capítulo 2 diz assim, ó: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal, amém? Converte ao Senhor, converte ao Senhor. Sabe, você que se vê como alvo de uma tragédia, o mal já mandou o recado, a má notícia já chegou e está para vir, vai chegar, vai acontecer em tempo. Converte ao Senhor. Converte ao Senhor, porque diz aqui na palavra do Senhor que Ele é grande em benignidade. Diz aqui que Ele é misericordioso, diz aqui que Ele se arrepende do mal, e que quando a gente converte, quando a gente se arrepende, está dizendo para Deus, Deus, eu quero a sua proteção. Eu quero o seu cuidado, eu quero a sua mão sobre mim.
muito mais do que aquilo que eu posso fazer, Deus pode fazer por mim. Porque todos os nossos cuidados, irmãos, eles podem ser insignificantes diante das batalhas que a gente tem de enfrentar por aí. E sabe o que aconteceu? Esse povo se arrependeu. Pode dar glória a Deus. Sabe por quê? O exército grego macedônico, quando ia passar por Jerusalém, fez a curva, desviou, Deus não deixou. Amém? Amém? Está na história. Se tem algum professor de história aqui, pode tirar limpo. Se está na história, eu estou contando, estou dando aula de história aqui essa noite. Hein? Em volta de Jerusalém, em volta desse povo, esse império cresceu e foi conquistando e dominando, mas em Jerusalém ele não tocou, porque o povo se arrependeu, porque o sacerdote chorou, sabe, porque tocou a trombeta e o povo se ajuntou, e jejuaram, e consagraram, e voltaram para o Senhor. Aí o Senhor foi e fez o exército fazer a curva. Amém? Alexandre o Grande foi grande mesmo, conquistou muita coisa, e Deus até usou, né, para difundir a cultura helênica, em relação ao idioma grego naquela época, foi muito útil para a pregação do Evangelho, que era como o inglês nos dias de hoje, uma língua que se tornou quase que universal, então facilitou muito. Deus acabou usando isso para a glória dele, amém? Mas no povo de Deus eles não puderam tocar, porque Deus foi lá e tocou em Alexandre antes, está na história. Faz a curva, foge, mas não toca no meu povo, porque eles voltaram para mim, amém? E preste atenção numa coisa, normalmente é quando que a gente vem para Deus? Isso é quase regra. Lógico que é evidente que existem as exceções, mas normalmente a gente vem para Deus é quando a gente está na iminência de passar essas lutas, de passar essas provas, de passar essas dificuldades. É quando a coisa está preta. Irmãos, eu numa madrugada estava tentando suicídio. No dia seguinte, à noite, eu estava aceitando Jesus para que Ele pudesse fazer alguma coisa por mim. Tá? Eu estou dentro dessa regra, eu não sou exceção não. Eu não vim para Jesus porque estava tudo muito bom, bom demais, e falei assim, eu quero que melhore mais ainda, então estou vindo para o Senhor. Não! Os gregos macedônicos haviam se investido contra a minha vida e vieram, conforme diz aqui na palavra, né, na frente, Jardim do Éden, para trás ficava um deserto escaldante. E eu cheguei na conclusão que o melhor era tirar a minha vida, até que naquela loucura minha, Deus me visita e diz assim, o melhor não é tirar a sua vida, é dar a sua vida para mim. Tem jeito, eu posso mudar essa história. Aí eu vejo o testemunho do Paulinho Bang Bang, não sei se vocês já ouviram falar, Paulo Ventura. E aí ele vai e aceita, né, a Jesus na cadeia, se converte lá dentro, e Deus faz uma grande obra, e ele é restaurado. Eu estou ouvindo o testemunho dele, eu falei, se Deus fez na vida dele, na minha, ó, muito mais fácil. Eu não cheguei no nível dele, aceitei a Jesus no testemunho dele. E aí Deus começou a tratar, Deus começou a trabalhar. Mas uma coisa tão interessante, que a nossa conversão, o nosso quebrantamento, faz com que Deus mude muitas coisas. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quando a gente converte e volta para o Senhor, olha, não importa o tamanho do inimigo que está vindo contra você não, porque se você passou a ser do Senhor, você é o quê? É a ovelha do pastoreio dele. Antes de mexer com a ovelha dele, tem que mexer com ele. Nenhum glória a Deus por isso? Acho que você não entendeu. Se você é ovelha do Senhor, antes de mexer com a ovelha dele, tem que mexer com ele. Salmo 100, verso 3, o que eu li? Reconhecei que o Senhor é bom. Somos dele, dele somos. Ovelha do seu pastor. Eu tenho que reconhecer isso. Eu sou dele, dele sou. E antes de mexer comigo, vai ter que mexer com o meu pastor. Você pode dar um glória a Deus agora por isso? Ou está faltando esse reconhecimento aí? Irmãos, não é o que a gente faz, mas é a forma com que a gente faz que torna as coisas diferentes. Tem gente que é de Deus, mas não reconhece que é de Deus, né? Então não é só o que se faz, mas como faz diferença. A primeira luta que chega, será que eu sou do Senhor mesmo? Que se eu fosse do Senhor eu estaria passando por isso? Tem essa de será, eu sou. E a luta veio, e agora essa luta vai ver o Deus que eu sirvo, amém? 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 Então reconheça o que Deus é.
que Ele é com você, o que Ele é na sua vida. Isso vai fazendo toda a diferença. E às vezes falta isso para nós. A gente joga a toalha antes de lutar, desiste antes de tentar, e a culpa é de quem depois? Eu acho que é porque eu não sou tão de Deus, ou Deus não é tão meu. Não, irmãos, às vezes é o comportamento nosso. Fará toda a diferença no resultado final. E fato é, o povo se arrependeu. E o exército grego-macedônico tomou outro rumo. Foi para outras bandas. Mas olha que coisa interessante. Capítulo 2, versículo 25 diz assim: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Alguma parte levaram, e Deus disse que iria restituir. E eu quero contrastar esse versículo 25 do capítulo 2 com o versículo 4 do capítulo 1. Já preguei isso aqui antes. Amém? Observe que o arrependimento afastou a obra do migrador, do destruidor e do cortador. Mas não existe só esses três. Olha o verso 4 que diz do capítulo 1. Gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor. São 4. Arrependimento anula a obra de 3. O arrependimento impede o gafanhoto de destruir a terra, impede o gafanhoto de destruir os animais, impede o gafanhoto de destruir as plantações. Mas e aquilo que foi produzido e o que está no celeiro? E aí eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual é o principal celeiro que você tem? Qual é o principal celeiro seu? Tem gente que pode dizer assim: é a minha empresa, minha fábrica, é o meu trabalho, a minha fonte de renda, é o dinheiro que eu tenho guardado no banco. Mas sabe, eu refletindo sobre isso hoje, eu pensei diferente. Sabe o que é o principal celeiro que nós temos? É a nossa alma. É o que está aqui dentro, ó. Porque o que está aqui dentro vai refletir na sua empresa, vai refletir no seu trabalho, vai refletir naquilo que você já guardou. Amém? E aí a gente não compreende exatamente aonde Deus vem querendo tratar. O arrependimento do povo, sabe, fez com que a ação do Senhor inibisse a obra de 3 gafanhotos, mas o quarto ele continua agindo, que é o devorador. É aquele que vai lá no celeiro, que vai na fonte, que vai nas saídas da vida, e que tem feito com que algumas pessoas, mesmo sendo do Senhor, mesmo produzindo, mesmo conquistando, sejam insatisfeitas. Sabe? Não tenham prazer naquilo que têm e meio que se tornam pessoas insaciáveis. E quando a pessoa se torna insaciável, irmãos, aí não tem jeito. Não é o que você tem, não é o quanto você tem, porque quanto mais você tiver, o buraco vai aumentar. Amém? O principal celeiro nosso está na alma. O dia que a nossa alma estiver satisfeita, aleluias, aí o devorador perde a ação. Sabe? O dia que você quiser tomar um suco e não tiver dinheiro para tomar, mas tiver um copo d'água na sua frente, você fala assim: glória a Deus por esse copo d'água. Sabe o que vai acontecer? Depois que você tomar água, você vai pensar assim: nenhum suco do mundo teria o sabor dessa água que eu estou tomando. É a satisfação. O devorador está na alma, o devorador não está nas coisas. O devorador não está na proposta do consumismo. O devorador não está na propaganda. Não está no Instagram, não está no Facebook, não está nas propagandas. Está na alma. Porque a sua alma vê e quer mais, e deseja mais, e muito mais. A gente culpa, mas olha o que estão oferecendo. Não é o que estão oferecendo, é a alma insaciável que vai desejando mais, e querendo mais, e buscando mais, e muito mais. E aí não tem que dar. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus. E como é que a gente põe esse devorador para correr? Amém? Livro de Malaquias, capítulo 3.
a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A gente só não é consumido porque Deus não muda, porque se Deus mudasse a gente seria. E qual é a razão de nós não sermos consumidos? Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A gente só não é consumido porque Deus tem misericórdia todo dia para a nossa vida. Se Ele não fosse misericordioso, nós seríamos consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tomai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que o havemos de tornar? Eles não conseguiam enxergar. Deus, vem para mim, mas no que a gente vai voltar? Olha para mim. Depois a gente lê mais. Deus está falando, volta para mim, mas no que? A gente já faz culto, está no templo, a gente vai na sua casa, a gente ouve a palavra do sacerdote, a gente assiste o sacrifício, que era assim o culto na época. Eu entro no templo, eu saio, eu vou, no que eu tenho que voltar? Aí eu tenho que voltar para o Salmo 100, a forma com que fazemos, irmãos, não é só ir lá e voltar. Né? O estar aqui ou não estar aqui, dependendo da forma que você está, se fosse aqui ou em qualquer lugar, não faria diferença. E às vezes a gente não percebe isso. Culto reverente, culto de verdade, entrega sincera. Há uma necessidade para que Deus receba. Sabe, como faz é muito semelhante com o que nós fazemos. E a gente não tem discernido. E aí as coisas estão acontecendo do meu lado, mas não acontece comigo. Mas por quê? Eu estou do lado. Lembrei de um episódio agora que aconteceu lá na roça. O Josué vai lembrar disso. Coisa interessante. Teve uma chuva de pedra. Meu pai tinha mexido com plantação de arroz. Lembra? Você vai lembrar, né, Josué? Meu pai tinha plantação de arroz e os vizinhos também. Teve uma chuva de pedra, mas veio, e o arroz prestes a ser colhido, mas veio chuva de granizo, de pedra, né? De granizo. Pedra era antigamente, chovia pedra antigamente, né? Hoje chove granizo, né? Amém, irmãos? Mas quem é da época da chuva de pedra aí, dá um glória a Deus, por favor. E choveu pedra de granizo, amém? Não é granito não, é granizo. E veio destruindo as plantações de arroz. Quando chegou na divisa do sítio do pai, parou. Não tocou. Estou falando besteira, irmão? Ele é mais da época do que eu. É mais antigo do que eu. Pelos cabelos vocês podem reconhecer isso. Parou, e a gente fica assim, porque acontece ali e não aqui, a coisa boa. Por que a coisa ruim só acontece aqui e não acontece? Eu estou do lado. Parece que eu estou servindo o mesmo Deus, parece que eu estou fazendo. Irmãos, não é o que faz, é como faz também. Não é só estar no mesmo lugar, é como estar naquele lugar que vai fazer a diferença no resultado final. Acorda, igreja, em nome de Jesus. Porque a promessa de bênção não é para um e não para outro, é para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas, aleluia. Ele não faz. Mas tem gente que faz acepção de Deus. Aí ele está aqui questionando no que nós estamos errados. Aí o Senhor vai, verso 8: roubará o homem a Deus? Deus conversando com o povo. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Amém? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa, repreenderei o, é o que faltou lá em Joel, amém? Para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, dízimo, oferta. Então vou pegar todo o meu dinheiro e vou trazer para a casa do Senhor. Não é só trazer o seu dinheiro para a casa do Senhor, é como você vai trazer que vai fazer a diferença também. Porque antes do seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Não estou aqui para tomar seu dinheiro, pode ter certeza disso. Mas eu estou aqui para te dizer que dízimo e oferta faz parte do culto e da adoração. Isso eu não posso negar. Apesar de ser um assunto difícil de se falar, porque se ouve tantas coisas a respeito, é necessário. A palavra ensina sim. Amém?
entrega o dízimo e a oferta. Dízimo é 10%, oferta é voluntário. Agora não é o que faz, é como faz. Amém? Dízimo e oferta ajudam-nos a trabalhar na nossa gratidão. Olha no livro de Ageu, no capítulo 2. Ageu 1, versículo 6 diz assim, ó: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Por quê? Porque, sabe, as pessoas aqui haviam afastado de Deus. Ageu é contemporâneo de Joel, de Malaquias, estão todos ali muito próximos. Eles perderam o foco da casa do Senhor e focaram neles. Quando a gente foca na gente, irmãos, não há limites para a gente. Mas quando você foca em Deus, Deus vai transformando as coisas. Amém? Quando você entende a necessidade de ser um cooperador na obra do Senhor, a casa de Deus tinha que ser conservada aberta, tinha que ser mantido, o culto tinha que continuar, e é o povo de Deus responsável por isso. E eu não tenho dificuldade nenhuma de falar sobre isso, porque eu sou dizimista. Amém? Não estou falando aqui de uma coisa que eu não sou. Eu tenho salário e entrego o meu dízimo. Amém? E eu comecei a ser dizimista no ano de 1998. Quando eu me internei no Projeto Amor. O meu pai deixava lá para mim uma caixinha de R$70. E eu tirava R$7 todo mês e entregava na igreja Betel, lá em Paraíba do Sul. Ali eu comecei, com R$7 de dízimo. Amém? Era o que eu tinha. Para mostrar que não é a quantidade, é a fidelidade. E quando a gente começa a operar, olha que o povo estava insaciável, nada dava, salário não dava, a roupa não aquecia, o que comia não satisfazia. Porque se o foco for a nossa alma, a alma ela é insatisfeita. Mas quando você foca em Deus e entende o dízimo e a oferta como um princípio, irmãos, Deus começa a tratar antes de tratar na sua vida financeira, tratar na sua alma. Sabe, tem umas coisas tão interessantes, a gente não para pensar. Você trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia. 10 horas de trabalho por dia, e normalmente nas 10 horas de trabalho você tem que estar focado no seu trabalho, concorda comigo? Porque se você não trabalhar legal, se você for o dono da empresa, ela pode fechar e nada de errado com isso. Você tem que focar mesmo. Você está lá no seu trabalho, se você não focar no seu trabalho, o seu patrão te manda embora. Irmão, esse negócio de crente, porque é crente, ele pensa que ele pode tirar uma hora do trabalho para ir orar, e o patrão tem que entender, está errado. Ora no seu horário de folga. Né? Então você tem que focar no trabalho. Então naquelas 10 horas você está focado no trabalho. Mas quando você pega o dízimo daquelas 10 horas de trabalho e entrega para o Senhor, sabe o que está chegando para o Senhor? 1 hora desse seu foco de trabalho, 1 hora do seu suor, 1 hora da sua dedicação, 1 hora do seu tempo trabalhado. Não é só o seu dinheiro não. No seu dízimo você entrega seu tempo para Deus. Aí Deus vai tratando nessa área. Aí há aquele que diz, mas isso é um assunto da lei, isso não é para hoje. E aí algumas coisas me chamam muita atenção, tá? Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 10 e 11, o apóstolo Paulo vem tratando com o povo de Corinto, dizendo que Deus dá semente ao que semeia, que aumenta a sementeira daquele que semeia. Isso está no Novo Testamento, não está no Antigo. Se você for lá para o livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 41 a 43, tinha um gasofilaço onde as pessoas depositavam as suas ofertas. Adivinha quem estava sentado lá do gasofilaço vendo as pessoas ofertar? Jesus. Jesus estava sentado ali. Amém? Então isso não é irrelevante. Aí de repente chega lá uma viúva e deposita 2 moedinhas, e ele chama os discípulos, né? E havia os ricos que depositaram muito, colocaram muito dinheiro. Essa deu mais. Mas Senhor, olha a quantidade que os outros colocaram, ela só deu 2 moedinhas. Deixa eu te explicar uma coisa. Os outros deram do que sobrou, ela deu tudo que tinha. Ela deu mais. Na oferta um pode dar mais do que o outro, mas no dízimo não, sabia? Olha só, preste atenção. E deixa o Espírito Santo falar no seu coração, que a ideia é te ajudar. Se uma pessoa ganha 10 mil reais, quanto que é o dízimo dela? R$1.000.
A outra ganha 1.000. Quanto que é o dízimo dela? 100. Ambos foram fiéis. O que ganha 10.000 deu 1.000. O que ganha 1.000 deu 100. Quem deu mais? Nenhum dos dois deu mais, porque ambos deram 10%. Aí na obra do Senhor você contribui com 10%. Sabe? O dízimo iguala nós diante de Deus, e isso move o coração de Deus. A gente precisa discernir isso. Olha o que eu disse aqui, quando eu comecei a entregar o meu dízimo era R$7. Mas Deus já vinha tratando no meu coração. E eu quero que você considere isso no seu coração, porque às vezes o devorador está solto. Mas pastor, eu até trago o meu dízimo e a coisa não está acontecendo. Mas como você tem trazido o seu dízimo? Com peso de obrigação? Obrigação era na lei, a lei acabou e ninguém é obrigado a entregar dízimo. Mas nem por isso devo deixar de entregar. Coloque isso no seu coração. Então no Novo Testamento a gente observa isso, e a lei ela é de Moisés para cá. E lá antes de Moisés, em Gênesis 14:20, Abraão, patriarca, quando ele chega perto de Melquisedeque, sacerdote, ele entrega o dízimo para Melquisedeque. Então não tem nada a ver com lei, mas tem a ver com fé, tem a ver com espontaneidade, tem a ver em fazer com alegria. Porque se eu entregar por entregar como obrigação, uma coisa não muda. Mas quando eu começo a entender o propósito de fé, fazer com alegria, com satisfação, com amor, sabe, eu estou entregando para Deus, eu estou prestando o meu culto para Deus, aqui eu estou dedicando o meu tempo a Deus. Preste atenção numa coisa, é o que vai fazer Deus mover. Aí sabe qual é um grande erro que a gente comete? É quando a gente pega o nosso salário, antes da gente fazer o que Deus quer que a gente faça, a gente assegura aquilo na mão e diz assim: que miséria, não vai dar para nada. Esse mês eu nem vou entregar o meu dízimo porque não vai dar para nada. E no final você vai ver que não deu para nada. Sabe, e a gente precisa aprender com uma pessoa. Segundo Reis 4:7 fala de uma viúva que teve o seu azeite multiplicado por causa de uma palavra profética. E quando ela teve o azeite multiplicado, sabe o que ela fez? Ela voltou no profeta e disse assim: e aí, Senhor, o que eu faço com isso? Ao invés de você amaldiçoar o que chega nas suas mãos, seja fiel a Deus e diga ao Senhor: Senhor, o que eu faço com o que sobrou na minha mão? Às vezes o que tem faltado é a gente chegar para Deus: Senhor, me instrui, fala comigo, me ensina a administrar aquilo que tem chegado nas minhas mãos. Você tem pedido isso a Deus? Você tem colocado isso para Deus? Porque às vezes entrega o dízimo, mas o que sobra eu não sei o que fazer, não dá para nada. Mas você tem tido a humildade de: Deus, e aí? Me ensina a administrar, me ensina onde eu vou colocar. E aí quando a gente procede dessa maneira, Deus dá sabedoria. Sabe? Deus nos instrui, Deus nos ensina. E é uma perspectiva de Deus que a gente compreenda isso. Muitas pessoas pós arrependimento, a coisa mudou. Muita coisa mudou. Mas em outras áreas continua como se não tivesse mudado. É porque o arrependimento coloca 3 gafanhotos à parte, mas ainda retém um. Agora quando você cumpre todo o resto, aí sim a gente vê essa obra completa na nossa vida. Observe isso, sabe, mas com alegria, não com obrigação. A minha intenção aqui não é constranger ninguém e que você se sinta forçado, mas que você tenha entendimento. E se você fizer com entendimento, você será abençoado. E aí tem uma coisa muito interessante, diante da lei também. Às vezes, irmãos, a gente gostaria muito de ser, mas não tem condição. Não tem um trabalho, sabe? Ou se tenho, é um trabalho que não me oferece segurança. Livro de Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 20, você vai achar isso aqui na escritura. Jacó, quando estava fugindo da casa do seu pai, e o seu irmão queria matá-lo, ele pega uma pedra, faz de travesseiro, dorme no deserto, e ali ele tem um sonho, e ele vê uma escada que tocava os céus, e anjos do Senhor subia e descia. Quando ele acorda do sonho, ele faz a seguinte declaração: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo,
e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ele foi o cara mais esperto da face da terra. Ele fez uma aliança com Deus quando ele não tinha nada para oferecer. Ele não tinha nada, mas se o Senhor for comigo, eu vou corresponder. É você que está aqui, que queria fazer alguma coisa e não tem condição. Faz essa aliança com Deus. Você vai ver Deus entrar na sua vida. Sabe o que aconteceu? Ele chega na casa de Labão e vai trabalhar para Labão. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, para ver se ele tinha prejuízo. Em todas as 10, Deus foi com Jacó, e ele ficou mais rico do que Labão. Sabe? Mas às vezes o que acontece é que a gente faz o voto, faz a aliança, e na primeira coisa ruim que acontece, a gente já esmurece. Oi, gente, mas eu fiz o voto hoje e amanhã, né? Fiz ontem, hoje está dando errado alguma coisa. Irmãos, não é porque está dando errado alguma coisa aqui, que não vai dar certo lá na frente. Labão chegava e muda o salário. Aí Deus ia lá e mudava a fonte de renda, amém? Muda o salário de novo. Aí Deus ia lá e... A nossa fonte vem de Deus, não vem daqui. Então ele fez esse voto. Se o Senhor for comigo, eu te darei, e a pedra que eu erigi será a casa do Senhor. E exatamente no lugar que foi erigida essa pedra, é onde foi construído o templo de Salomão. A casa do Senhor. Deus honrou o voto dele, porque eu compreendo que ele honrou o que ele falou com Deus. Sabe, às vezes você está aí, eu quero ser, mas eu não tenho como, não. Faz um voto com Deus. Fala, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor me abençoar, conte comigo na sua obra. E você que faça com alegria, dando glórias a Deus. Sabe, mude um pouco a forma de fazer, porque não é só fazer, mas como fazemos faz diferença. Não fala, deixa eu me livrar logo, deixa eu cumprir essa ordem. Não, Deus não quer colocar cabresto em ninguém, Deus quer que a gente tenha entendimento. E aí quando você faz com espontaneidade, a gente vê Deus mover na nossa vida. Sabe, se alguma coisa está dando errado, não é o fim, fica tranquilo. Se você tem uma aliança com Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Tem pessoas, irmãos, aqui da nossa igreja, que enfrentou prova, enfrentou luta, que se você olhasse assim, tinha que ter desistido do que iniciou, do que começou. Mas aí foi fiel. Só acreditou em Deus. E continuou. E vou cumprir o meu papel. Cumpre o seu, que você vai ver se Deus cumpre o dele ou não. Então faz uma aliança com Deus. E você que tem aliança, que ela seja de coração. Ei, e acredite, o devorador não está do lado de fora. O devorador está aqui dentro, Porque o dia que a sua alma ficar satisfeita, irmãos, o devorador não te toca. Ele não vai ter o poder de... Porque a alma está satisfeita. Agora quando a alma está insatisfeita, nem se você tirar o calçamento da Nova Jerusalém e der para você, vai resolver o seu problema. Você sabe de que é calçado a Nova Jerusalém, né? É de ouro. Amém? Então é isso que Deus quer trabalhar. Aí você com o coração satisfeito, alegre, feliz, servindo a Deus com alegria, aleluia, todo o restante vai bem. E quando o exército se levantar contra você, vai ter que fazer curva, porque Deus é contigo. Você é ovelha do pastoreio do Senhor. E o que ele falou, né? Tudo que fizeres a um dos meus pequeninos, fizeres primeiro a mim. Mas se comporte como tal. Amém? Sirva com alegria. Sabe, o culto é a Deus, irmãos, não é para nós. Se o cego não lavasse os olhos, estava cego até hoje. E se Deus falou com você aqui nessa noite, e você quer que sua vida mude, faça o que Ele falou. Fica de pé. Palavra instrutiva. Eu quero que você seja abençoado. Jesus, quando olhou para aquele cego, ele foi para a glória de Deus. Olha para mim.
Essa luta que você está nela é para a glória de Deus. Você pode olhar para mim? Essa luta que você está nela é para a glória de Deus. Tem gente que não entendeu. E digo mais, que nem ouviu o que eu falei. Interessante isso. Está no mesmo lugar, está no mesmo culto, na presença do mesmo Deus, mas é profético para você que está entendendo. É profético. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja. E eu estou pregando aqui em nome de Jesus. Essa luta que você está nela, ela é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Amém? Porque toda a luta da vida de Jacó foi para a glória de Deus. Até quando o anjo feriu ele, que ele saiu mancando lá, Jacó saiu assim da luta com o anjo, né? Foi para a glória de Deus. Porque agora todo mundo que olhava para Jacó não via mais ele como Jacó, mas era o Israel. Ali vai um homem que luta com Deus, que luta com os homens, que vence, amém? Por isso que está difícil agora. Porque você vai glorificar o Senhor, porque Ele vai te dar vitória. O cego de nascença voltou a ver. Aleluias. Creia. Cadê o grupo de louvor para a gente adorar com cântico? Amém? Creia. Fecha teus olhos enquanto o grupo vai chegando aqui. Eu quero orar com você. Se Deus falou com você, aí talvez você está questionando, mas como é que eu faço para ser dizimista aqui na igreja? Esse questionamento. A irmã Regiane é a tesoureira, aquela loira que senta ali atrás. Ó. Levanta a mão, Regiane, ó. Está lá atrás, ó. De mão levantada. Aqui canta aqui no grupo de louvor. Só sei lá, pega um envelope com ela, coloca o seu nome, entrega o dízimo na salva. Aí no próximo mês, só você procurar ela, pegar seu envelope. Talvez ela não lembre de você, te devolver, mas você vai nela. Ela é responsável. E aí faça com alegria. Não faça um negócio com Deus, não faça uma barganha com Deus, mas adore ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Depois você me conta o resultado. Fecha teus olhos por um instante. Deus, compartilhamos a Tua palavra. O arrependimento, Senhor, trouxe um resultado muito positivo para os judeus naqueles dias. Aquele exército teve que mudar o percurso, porque o Senhor entrou. E nós estamos num culto onde o Senhor é Deus. E eu sei que tem pessoas se quebrantando aqui diante de Ti. E o Senhor tem mudado o percurso desse exército que estava vindo. E algumas pessoas lá atrás já fizeram isso. E observaram que o Senhor moveu e o que vinha, que parecia ser tão terrível, não chegou. Porque o Senhor entrou. Mas ainda assim nessa caminhada observa que nem tudo está como gostaria que estivesse. Há um devorador corroendo. Há uma alma onde que nada satisfaz. Nada, 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 nada. Mas nós temos aprendido aqui nessa noite. Ali prestar um culto. Com alegria, com inteireza de coração, com reconhecimento. Entregando para o Senhor aquilo que é do Senhor. O nosso dízimo, Deus, ele vai muito mais do que um valor monetário. Vai o tempo do nosso trabalho, vai o tempo do nosso suor, do nosso desgaste. Vai o tempo da pressão que sofremos nesse mundo tão competitivo, Senhor. E às vezes naquele momento onde a gente não tem nem tempo de orar, de falar com o Senhor. Mas quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, o Senhor está recebendo, Pai. E é assim que acontece. E quando fazemos com alegria e estamos dizendo para o Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu condição. Senhor, isso move o teu coração, isso é expressão de gratidão, Senhor. Isso muda nosso coração. E eu sei que esses que estão compreendendo aqui nessa noite irão comportar desse modo, Pai. Verão a manifestação da tua glória. Verão, Senhor. Torna a alma satisfeita, torna a alma curada, Senhor. Que a tua presença esteja saciando esse coração, que a tua presença esteja movendo nessa alma, Pai. Oh, Senhor amado,
E esse que não pode, mas quer. Gostaria muito, mas não se vê em condição. Assim como Jacó, Deus. Mas está aliançando contigo, Pai. Deus, abre a porta, dá a condição. Move, Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor foi com Jacó, seja com esse teu filho, com essa tua filha, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Move, Pai, para a glória do teu santo nome. Move, Pai, para a glória do teu santo nome. Espírito Santo de Deus, esteja atuando aqui no nosso meio. Hoje eu vou fazer uma aliança com Deus. Vou me oferecer como oferta e voltar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer. Hoje eu vou fazer uma aliança com Deus. Vou me oferecer como uma oferta que honrar. Vou me entregar a ti. Quero te obedecer. O Senhor sonda o coração. O Senhor esquadrinha a alma. E o Senhor sabe de fato aqueles que se aliançam contigo. E Tu és poderoso para cumprir, Pai. Para liberar a Tua bênção. Para entrar, Senhor, na vida profissional, Senhor. Este que ainda não trabalha, ainda não está exercendo, Senhor, nenhum tipo de trabalho, mas que tem um desejo no coração. Tu és poderoso para abrir a porta, Senhor, para honrar. Tu és poderoso para continuar honrando esse empresário, Pai querido. Tu és poderoso para conservar as portas abertas, ó Pai. Tu és poderoso, Senhor.
Mas uma coisa eu lhe peço é dê discernimento, Jesus, para essa pessoa, Pai. Para que não desista na primeira luta, na primeira adversidade. Porque nelas podem estar, Senhor, as nossas maiores vitórias. Quando elas chegaram a Jacó, ele olhou para o Senhor. E o Senhor foi dando direção. E o Senhor foi mudando, Pai querido. De acordo com o que Labão mudava, o Senhor mudava, Senhor, a sua forma de agir. Que os nossos olhos possam estar fitos em Ti, ó Pai. Porque do Senhor sempre virá uma direção. Sempre virá uma direção, Pai. E eu quero colocar este homem que nesse momento faz uma aliança com o Senhor. E diz aí no teu coração: se o Senhor abrir essa porta, eu serei fiel. E eu sei que está recebendo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está recebendo. E o Senhor vai dar oportunidade para este homem ser fiel à aliança que está firmando aqui nessa noite. Faça a tua obra. Mostra que o Senhor é Deus aqui nessa noite. Mostra que o Senhor é Deus, Pai. Porque o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. É o que eu te peço. Para a glória do teu santo nome. Amém e amém. E você que pode vai aplaudir Jesus. Amém.